Bom dia, turma! Hoje iremos falar sobre metacognição, uma aula especial sobre técnicas de leitura e de estudo, uma reflexão sobre o nosso próprio pensamento, sobre as nossas próprias formas de aprender e de lidar com a aprendizagem. Eu trago como subtítulo: Aprender é dar atenção às palavras. Nós vamos perceber que essa atenção maior às palavras que flutuam pelo nosso pensamento e como a gente organiza, planeja esse fluxo do nosso pensamento faz toda a diferença nos nossos estudos. Inclusive, como a gente lida com os pensamentos positivos e negativos, tá? Vocês precisam tomar consciência do poder magnético das palavras. Se eu só penso lamentações, se eu penso que eu não vou conseguir, isso tem um impacto muito grande no sucesso ou no fracasso das minhas atividades e dos meus empreendimentos. Então a gente precisa pensar positivamente para atrair coisas positivas. E eu trago a imagem do iceberg, conectando com nossa aula lá dos fatores de textualidade. Vocês lembram que tudo que está acima da superfície da água é o visível, é o explícito, mas tem muito mais embaixo da água, submerso, que são os implícitos dos textos. E aqui a gente pode fazer também a metáfora com o consciente e o inconsciente. Pensar a metacognição é pensar formas de termos maior autonomia, inclusive sobre o nosso inconsciente. Vocês sabiam que nós pensamos por dia em torno de 70 mil pensamentos? E desses, aproximadamente 50 mil são repetidos, são recorrentes. A gente está o tempo inteiro remartelando, repensando as mesmas coisas, os mesmos problemas, quando na verdade a gente poderia pensar coisas novas, inovadoras. Então, pensar a metacognição é pensar tudo isso. Como o estudo está relacionado com a nossa motivação, com o nosso fluxo de pensamento, com as nossas palavras e com o nosso inconsciente também, como lidamos com os nossos hábitos diários, né? Vamos falar então, começando a dar maior atenção às palavras, o que é cognição? Ato ou efeito de conhecer. Ou seja, o ato é esse agora. Nós estamos num ato de conhecimento agora mesmo. E o efeito é tudo aquilo que vocês irão fazer com esse ato de conhecer. Tudo aquilo que irá gerar efeitos para vocês. Então a cognição é o ato do conhecimento, mas é também a potência desse conhecimento. O que eu faço com aquilo que eu aprendo. Portanto, é um processo de construção do conhecimento. Um processo infinito, tá? A gente nunca para de aprender. Eu até adoro uma palavra, um neologismo que fala em ensinagem, que junta as palavras ensino e aprendizagem numa coisa só. Porque eu, na profissão de professor, estou sempre aprendendo para ensiná-los. E essa é a grande magia da profissão. A gente tem essa grande motivação de estudar, de aprender, para poder ser melhor e ensinar melhor. E aí é isso, uma das grandes questões da metacognição é pensarmos a motivação. Quais são os motores da nossa ação? Que metas eu tenho que me motivam a seguir em frente diante de todas as dificuldades? Então, cognição é, olha só, o quanto a gente pode aprender num simples verbete de dicionário, que não tem nada de simples, né? A cognição é um dos 3 tipos de função mental, onde a cognição está entre o afeto e a volição. O que é volição? Volição tem tudo a ver com vontade. Então, para que esse meu ato e essa minha potência de conhecer seja cada vez mais potente, eu preciso ter afeto por esse conhecimento, por esses estudos e vontade de aprender. Então, não adianta essa coisa passiva de achar que só sentado na cadeira da sala de aula, ouvindo, eu vou realmente aprender. Eu preciso ter vontade de ir atrás desse conhecimento, de estudar a aula sozinho, antes de dormir de preferência, para mandar essa mensagem para o nosso cérebro de que esse conteúdo é importante. E eu preciso ter afeto.
É por isso que eu defendo tanto uma relação mais afetiva com os alunos, né? Quem aqui nunca teve uma experiência no ensino fundamental com algum professor ranzinza que acabou gerando inclusive um bloqueio em relação à própria disciplina dele, né? Você não gostava de matemática ou de química ou mesmo de português porque não gostava do professor. Isso cria um bloqueio de aprendizagem seríssimo, né? Porque mexe com a afetividade. E razão não é uma caixinha separada da emoção. Tudo está junto, misturado, complexamente misturado. Indo ainda mais fundo, aí, dando ainda mais atenção à palavra cognição, vamos lá na etimologia, no latim, cognitio, cognitiones, ação de conhecer. Acabamos de falar da necessidade dessa ação. O conhecimento não vem de forma passiva, eu preciso ser ativo, buscar esse conhecimento. E dentro dessa palavra, cognição, nós temos aí a partícula da língua proto-indo-europeia, já falamos sobre isso lá na nossa aula sobre fatores de textualidade, a partícula tex, que está em texto, que está em arquitetura e tudo relacionado a tecido, né? Aqui nós temos uma outra partícula, gnan, que está na palavra narrar e está também aqui no meio da cognição. O que é que isso nos diz, né? O que é que essa etimologia tão distante da palavra nos ensina? Que eu não aprendo sozinho, eu aprendo junto com o outro, porque eu não posso narrar para mim mesmo. Eu só narro, eu só conto uma história para alguém. Isso nos ensina também que eu preciso trazer para minha voz o que eu estou aprendendo. Eu preciso narrar, contar para alguém o que eu estou estudando, compartilhar essa minha aprendizagem. Quem aqui tem o hábito de conversar em casa com a família, com os irmãos ou mesmo com os amigos sobre o que está estudando? Parece coisa de nerd falar da escola com os amigos, se tem tantas outras coisas mais interessantes, mas se a gente quer realmente aprender uma coisa e não apenas para a prova, mas para ficar com a gente, essa atividade de narrar, de contar o que eu estou estudando é essencial. Então, nós precisamos ter metas, esse mesmo prefixo que está lá também na metalinguagem, né? O que foi que a gente viu na função metalinguística. É quando a linguagem está olhando para si mesma, não é verdade? É como se ela desse 2 passos numa escada e olhasse para trás de uma outra perspectiva para ver a própria linguagem. Quando eu falo em metacognição, é a mesma coisa. É como se eu desse 2 passos e olhasse para trás para ver o meu próprio processo de pensamento, o meu próprio processo de aprendizagem. E aí eu faço uma brincadeira, não é exatamente o radical grego meta, que está em metacognição, não é a mesma raiz da palavra meta no sentido daquilo que eu quero alcançar, porque a meta nesse sentido vem do latim, mas eu faço essa brincadeira, essa analogia, que é tão importante, inclusive, inventarmos e criarmos analogias também para aprender. Quais são as nossas metas de ensino e de vida, né? Nossas metas de aprendizagem, nossas metas de vida, nosso projeto de vida. Dentro disso, tanto num campo macro, né? Pensar um projeto de vida, quanto num plano micro, ou seja, pensar os meus processos agora de aprendizagem, eu preciso, tanto para um quanto para o outro, planejar o que eu quero, quando eu posso estudar, por exemplo. Fazendo um exemplo bem chão, bem simples. Qual horário é melhor na minha casa para que eu possa estudar? E isso é um modo já de fazer um planejamento. Melhor aqui lá em casa só tem silêncio das 10 à meia-noite. Então pronto, você planejou isso. Agora você precisa gerenciar isso. Eu estou realmente estudando nesse horário? Eu estou conseguindo fazer isso nesse horário? Ou eu estou me deixando levar pelas notificações das redes sociais, né? Que a gente abre as redes sociais para ver uma notificação e começa a ver a timeline, passa 1 hora ali, que era a hora que tinha para estudar, e já perdeu aquela hora tão importante. Então você precisa gerenciar, monitorar o seu próprio processo. Você é o seu chefe no seu processo de aprendizagem. Você é o seu gerente. Então gerencie
a sua própria empresa, que é você mesmo. Pensar a gente como um empreendimento. Como eu gerencio esse empreendimento? Quais são as metas que eu quero atingir? E eu preciso avaliar esse meu planejamento. Esse horário está sendo bom, de 10 à meia-noite, ou está prejudicando o meu sono, prejudicando todo o meu outro dia, ou não? Todo esse círculo da cognição serve para várias coisas. A gente tem que planejar, monitorar, gerenciar e avaliar os processos. E para a gente entender melhor essa diferença, né, entre o que são dados, informação, conhecimento e sabedoria, existe uma pirâmide dentro da área da tecnologia da informação e inclusive da gestão do conhecimento, que eu acho muito didática para a gente pensar as diferenças entre isso, que é muito importante no nosso tempo em que a gente está sendo bombardeado por dados e por informações o tempo inteiro. E ter esse monte de dados, esse monte de informação disponível a qualquer momento na internet, no Google, na Wikipedia, nos faz às vezes pensar que o conhecimento já está aí, eu não preciso me apropriar dele. Mas conhecimento não é isso. Se eu não consigo organizar os dados, contextualizá-los, organizá-los, por exemplo, dados são números, são nomes dos autores, são conceitos, são estatísticas, eu preciso saber organizar esses dados em um texto informativo, por exemplo, para que ele se torne uma informação e não apenas dados soltos. E isso ainda não é o conhecimento. Eu preciso me apropriar dessas informações, conseguir comparar uma informação com outra, ter um senso crítico sobre as informações para que isso se torne o meu conhecimento a respeito das informações. E aí, subindo no topo utópico aí da pirâmide, nós temos a sabedoria, que eu preciso saber organizar o meu próprio conhecimento, contextualizá-lo, trazer tudo o que eu sei no momento em que eu preciso de uma ação ética, de uma ação de decisão sobre o que é certo, o que é errado. Então isso vai exigir aí da minha sabedoria. Eu trago para a gente ver essa relação de uma forma mais poética, um poema do T.S. Eliot, que é um grande, talvez o maior escritor de língua inglesa do século XX, que lá já em 1934, há muito tempo, há quase 100 anos, prenuncia muito dessa problemática que nós estamos vivenciando, de um excesso de informação tão grande que nos faz perder de vista o verdadeiro conhecimento e a verdadeira sabedoria. Ele prenuncia isso de uma forma extremamente densa e eu ensaiei essa tradução aí para trazer para vocês. O ciclo sem fim de ideia e ação, infinita invenção, infinita experimentação, traz o conhecimento do impulso, mas não da quietude. Conhecimento do discurso, mas não do silêncio. Conhecimento das palavras e ignorância da palavra. Todo o nosso conhecimento aproximou-nos de nossa ignorância. Toda nossa ignorância aproximou-nos da morte. Mas próximos da morte, não próximos de Deus. Onde está a vida que nós perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Essa frase, o Rubem Alves traz sempre em seus livros, né? Onde está o conhecimento que nós perdemos no meio de tanta informação? E essa daqui, né? Que pesado, que denso. Onde está a vida, com V maiúsculo, que nós perdemos vivendo? Me lembra a fábula da águia e da galinha, do Leonardo Boff. Uma águia foi colocada desde filhote a viver junto com as galinhas e ela começou a pensar então que ela era uma galinha, né? Porque ela foi criada ali e teve toda uma dificuldade para fazer perceber que na verdade ela é uma águia capaz de voar muito alto e não uma galinha apenas para ficar vivendo com V minúsculo, cuidando das coisas cotidianas, corriqueiras, né? Então essa fábula do Leonardo Boff quer nos fazer pensar sobre isso. Nós somos águias, nós podemos voar muito alto, mas às vezes a gente fica só no pequeno, só nas coisas cotidianas, só no puleiro, né? Vivendo
como a galinha.